Olá, meus alunos, tudo bem? Pronto para mais uma aula sobre equações de segundo grau? Hoje vamos trabalhar, estudar o discriminante da equação de segundo grau, tá? Na aula passada, aprendemos a resolver as equações de segundo grau aplicando a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, conhecida como fórmula de Bhaskara. Hoje vamos estudar o discriminante. Lembra da aula passada que o resultado, as raízes da equação depende muito do valor do radicando, né? Ali na fórmula nós temos ali o radical e dentro do radicando, aquele radicando vai determinar se as minhas raízes serão diferentes, né? Se vão ser iguais, eu vou obter uma solução ou até mesmo posso não ter soluções reais. Então hoje vamos estudar sobre esse radicando, ok? Já sabemos que para resolver uma equação de segundo grau, tá, na incógnita x, a diferente de zero, só o detalhe para essa equação de segundo grau, utilizamos essa fórmula aqui. Essa fórmula ela é deduzida através do método de completar quadrados. No objetivo de isolar o x, eu chego aqui nessa fórmula. E essa fórmula ela é conhecida como fórmula de Bhaskara. O que acontece? Eu quero trabalhar com vocês agora aqui em relação ao discriminante da equação. E o que é o discriminante da equação? Nessa fórmula, o radicando, todo radicando, ele é o discriminante. Então vem aqui, vamos destacar o radicando aqui. Ó. O radicando é tudo isso aqui, ó, certo? Então isso daqui é o que nós chamamos de discriminante da equação segundo grau. E nós vamos chamar representar esse discriminante pela letrinha grega, ó, o delta, ok? Então nós vamos chamar isso aqui de discriminante e representar por delta. Então o que é o delta na equação de segundo grau? Olha aqui. Substituindo, então, nessa fórmula, o b ao quadrado menos 4ac por delta, que é o discriminante, eu vou ter, então, que minha fórmula vai ser como? X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, tá? Estou trocando o b ao quadrado menos 4ac por delta, isso dividido por 2a, certo? Sabendo, claro, olha, então isso aqui... Estou representando assim, mas eu sei que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Tudo bem? Então, esse daqui ó, é o discriminante da equação do segundo grau, o b ao quadrado menos 4ac. Por quê? Porque utilizando ele primeiro para ser calculado, dá para determinar se eu vou ter duas soluções reais, certo? E se elas vão ser diferentes ou se elas vão ser iguais. Tudo bem? Então vamos lá. Outra coisa, partindo daqui então, nós sabemos que por causa desse mais e desse menos, eu posso ter duas soluções a partir daqui desse x. Que é que eu chamo as raízes da equação de segundo grau, podem ser até duas, certo? Então aqui eu chamo uma de x', e x' então seria menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Já o x duas linhas vai ser menos b, aí eu considero menos agora, em cima eu considerei o mais, eu considero menos a raiz de delta sobre 2a. Então, essa daqui ó, será as raízes da minha equação, certo? X' será isso e x duas linhas será isso aqui. E aí o que acontece? A partir do discriminante, podemos fazer algumas considerações. Olha, temos que, se o delta é maior que zero, o que significa isso? Que ele é positivo. Então, se o delta é positivo, certo? Se ele é positivo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter duas raízes diferentes. Isso faz sentido? Faz, olha para cá. Se o delta, então, aqui ele é positivo, o discriminante é positivo, certo? b ao quadrado menos 4ac, eu calculei o b ao quadrado menos 4ac, ele deu positivo. Então, eu vou ter uma raiz real, aqui uma raiz quadrada, certo? E aqui eu vou ter uma raiz quadrada. E aí eu vou calcular uma raiz adicionando e outra raiz aqui, ó, subtraindo. Isso faz com que, então, eu tenha duas soluções diferentes, certo? Agora, veja, se o delta for igual a zero, eu vou ter que ele é o quê? Eu vou ter que ele é nulo, certo? Então, se o delta for igual a zero, eu vou ter, então, duas raízes iguais. Pessoal, olha para cá. Por que eu vou ter duas raízes iguais se ele for igual a zero? Porque se aqui for zero, veja,
calculei o delta, o b ao quadrado menos 4ac, ele deu 0. Então, colocando 0 aqui, eu vou ter 0 aqui e 0 aqui. A raiz quadrada de 0 é 0. Mais 0 ou menos 0 vai dar a mesma coisa. Se você adicionar 0 ou tirar 0, dá a mesma coisa. Então, isso vai fazer com que x' e x2' sejam iguais, tá? Então, vou ter duas raízes iguais. Vai apresentar apenas uma solução. Então, aqui vai apresentar em cima, ó, em cima, quando ele é positivo, eu tenho duas raízes diferentes. O meu conjunto verdade, ele tem duas soluções. Agora, aqui, quando delta é 0, que as raízes vão ser iguais, o meu conjunto verdade vai apresentar apenas uma solução. Vimos isso na aula passada. Agora, se ele for negativo, pessoal, muita atenção aqui agora. Se ele for negativo, preste atenção. Se o delta for menor que 0, ele é negativo, o que acontece? Olha para cá. Se eu calculei b ao quadrado menos 4ac e ele deu negativo, quando eu colocar aqui dentro, ó, tá? Quando eu colocar aqui dentro, eu vou ter raiz quadrada de um número negativo. Raiz quadrada de um número negativo não é um número real. Isso faz com que, então, x não pertença ao conjunto dos números reais. Então, se você estiver resolvendo uma equação segundo grau, vê como fica fácil agora. Quando você estiver resolvendo uma equação segundo grau, se o delta der positivo, você já sabe que vai encontrar duas raízes diferentes. Então, o conjunto verdade vai ter duas soluções. Se o delta der igual a 0, você já sabe, epa, só tem uma solução, porque as duas raízes vão ser iguais. Agora, se o delta deu negativo, pode parar por aí. Se o delta deu negativo, pode parar de resolver a equação, porque você já pode afirmar que o x não vai ser o quê? Real. Quer ver um exemplo? Vamos resolver essa equação aqui rapidinho, olha. Vamos aplicar aqui. Como é que eu resolvo agora, professor? Mesma coisa que a gente estava fazendo antes? Mesma coisa. Primeiro você determina os coeficientes, tá? E aqui, ó, quem é o coeficiente A? O coeficiente A é, olha, quando não aparece nada aqui, é quem? É 1, né? Aqui é 1, elemento neutro da multiplicação. E aqui, ó, o B é quem está multiplicando o x. Quem é que está multiplicando o x, pessoal? É o menos 4. Então, B menos 4. E o C, ó, o C é o termo independente. Então, o C vale 12. Vamos calcular agora aqui. Vamos lá. Ao invés de eu aplicar a fórmula resolutiva, agora eu vou fazer diferente. Primeiro eu vou calcular o discriminante. E por que eu vou calcular primeiro o discriminante? Porque se ele der negativo, eu já sei que eu não vou ter solução nessa minha equação, uma solução real, ok? Então, é vantagem você ver logo o discriminante, para poder discutir as raízes. Vamos lá, então. Calculando, então, primeiro o delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Perceba que é o radicando aqui, ó, da fórmula, tá? Então, vamos lá. Quem é B? B aqui, ó, ele é menos 4. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é quem? Que é 12. E aí você vai ter, então, o quê? Olha, 16, certo? Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 12, tu vai repetir aqui, ó. 4 vezes 12 vai dar o quê? 48. Pessoal, olha aqui agora. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Tu já sabe que o resultado vai dar negativo, certo? Aí aqui, ó, tirou aqui 10, ficou 38. Tira 6, ficou o quê? 32. Menos 32. Olha para isso. Esse delta não é o radicando? É ou não é? Eu vou ter condições de calcular a raiz quadrada de 32 no conjunto de números reais? Não. Então, se o delta deu negativo, pode parar por aí. Olha aqui, ó. Se o delta deu negativo, você já pode dizer aqui, ó. Como o delta deu menor que 0, certo? Eu tenho o quê? Que a raiz dessa equação, ela não é o quê? É real. Certo? Então, veja aí a vantagem de você calcular primeiro o discriminante. Porque se o delta deu negativo, então não tem solução real. Isso significa dizer o quê? Que o conjunto verdade ou o conjunto solução dessa equação, vou usar S de conjunto solução, não vai ser nenhum número real. Isso significa dizer que o conjunto vai ser vazio. Ok? Isso acontece porque eu estou resolvendo essas equações no conjunto de números reais. Essa equação só teria solução no conjunto dos números complexos, que você vai estudar lá no terceiro ano do ensino médio, tá? Então, aqui, ó, no conjunto de números reais não tem solução. Beleza, pessoal? Então, veja, não precisou colocar a fórmula toda, só foi necessário
trabalhar com o discriminante e trabalhando com o discriminante eu descobri que se ele for negativo, a solução não é real. Tudo bem? Agora veja só, vamos continuar aqui. Essa segunda equação, veja, aqui eu vou fazer a mesma coisa, colocar o valor de A, que é quem? É 1, certo? O valor de B, isso aqui, ó, menos 14. Só uma pergunta, você pode dizer, professor, o valor de A sempre vai ser 1? Não, pode ser qualquer número, tá? E se fosse menos x ao quadrado, seria menos 1. Agora veja, se aqui for negativo, você tem a opção de multiplicar toda a equação por menos 1 e deixar ele positivo, tá? Eu gosto de trabalhar com A sempre positivo. Então, em outros exercícios, outros exemplos lá na frente, eu vou deixar um A negativo para você ver que você tem a opção de multiplicar por menos 1 e deixar aquele A positivo, tá? Mas vamos lá. E aqui o C é o termo independente, que é o 49. Vamos calcular primeiro o discriminante dessa equação. Vamos lá, o delta. Olha, o delta é B ao quadrado menos 4AC. Pessoal, quem é o B aqui? O B é menos 14, então vai ficar menos 14 ao quadrado, certo? Menos 4 vezes A, que é quem? A é 1. E o C? 49. Certo? Tudo bem? Vamos lá. Quanto é 14 ao quadrado? Pessoal, 14 ao quadrado, olha aqui, ó. 14 vezes 14. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Aí aqui é o 4 e 1, né? Ficou 6, ó, 196. E aqui 196. Se você for calcular aqui 49 vezes 7, vezes 4, desculpa, 49 vezes 4, olha aqui, ó. 49 vezes 4, vê o que vai acontecer. 4 vezes 9 dá quanto? 36, certo? Sobe 3, 4 vezes 4, 16, aqui, ó. Com 3 vai dar 19. Fica 196 também. E aí, professor? E aí, o que acontece é que o meu delta vai dar o quê? 0. E o que significa se o delta der 0? Pessoal, olha para cá. Se o delta der 0, eu já sei que as minhas raízes nessa equação, elas vão ser iguais, ou seja, x' vai ser igual a x duas linhas, tá? Então aqui eu posso calcular uma raiz só. Por quê? Porque aqui x vai ser igual a menos b, ó, menos b, mais ou menos o quê? A raiz de delta, tá? A raiz de delta sobre 2A. Mas olha para cá, menos B, quem é B? 14. Olha aí a dica agora, menos 14 é o B, negativo, né? Então, menos com menos daqui, ó, vai ficar o que aqui? Vai ficar mais. Acompanhou? Já estou fazendo direto, ó, me ajuda aí, tá? Vamos lá, comigo. Esse menos 14 com esse menos que está aqui, ó, do B, menos com esse menos aqui vai ficar o quê? Vai ficar mais, 14 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quanto é a raiz quadrada de delta, gente? Delta é quanto? É 0. Então aqui, ó, raiz quadrada de delta vai dar 0. Sobre quem? 2 vezes A. Só que o A é quem? O A é 1. Então 2 vezes 1 vai dar 2. Pessoal, somar com 0 ou tirar 0 vai dar a mesma coisa. Então isso aqui vai dar, ó, 14 sobre 2. Resposta 7. Certo? Professor, encontrei então uma raiz? Na verdade, você encontrou duas raízes iguais, tá? Porque você estaria adicionando 0 e tirando 0. Vai encontrar que uma é 7 e a outra também é 7. Só adiantei aqui o cálculo. Então, veja, o conjunto verdade ou o conjunto solução dessa equação vai apresentar como resposta apenas o quê? O 7. Pessoal, veja que coisa linda, tá? Então, muito tranquilo isso aí, ó. Isso apresenta apenas uma solução porque as duas raízes são iguais, beleza? Então você pode jogar ali só o 7, não precisa nem colocar esse mais ou menos 0 aqui, ó, porque mais ou menos raiz quadrada de 0 vai ficar apenas o quê? O menos b, que no caso deu 14, sobre 2, resposta 7. Você pode pular esse mais ou menos 0, já que o delta deu 0. Tranquilo? Tudo bem, pessoal? E para fechar, ó, esse último exemplo aqui, bastante interessante, já no final do vídeo vamos cantar aqui a música para você lembrar, tá? Da fórmula de Bhaskara e do conceito do discriminante. Aguarda aí. Vamos lá. Determine os valores de K, isso aqui é K, tá? Para que a equação aqui, ó, olha a equação, x ao quadrado menos 2x
mais K menos 2 igual a zero. Admita raízes reais e distintas. Pessoal, presta muita atenção nisso aqui. Ele quer que admita raízes reais e distintas. Distintas é a mesma coisa que diferentes. Então veja, presta atenção aí. Ele me deu uma equação literal. Você percebe ali? Vamos lá. Me diga aí naquela equação ali quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. Vamos lá. Quem é o valor de A aqui? Ó? A aqui está multiplicando x ao quadrado, não aparece nada, é 1. Quem é o valor de B? Aqui está multiplicando o x aqui, no caso é menos 2. E quem é o valor de C? É o termo que está sem x. Ó, tudo isso aqui está sem x, certo? Então vai ser o K menos 2. Eu tenho uma equação literal porque ó, tem uma letrinha, além da incógnita, que é o K, certo? Então esse C é um parâmetro. Pessoal, é agora. Veja, para que as raízes sejam distintas, sejam diferentes, sejam raízes reais e diferentes, o que é que tem que acontecer em relação ao discriminante? O delta precisa ser o quê? Zero. Aqui, ó, maior que zero, tá? Então, para que as raízes sejam diferentes, é aqui, ó. Para que as raízes sejam diferentes, o delta precisa ser o quê? Maior que zero. Então, para achar o valor de K aqui, eu vou ter que fazer ó, o delta, eu vou usar o discriminante, tá? Isso aqui é problemas envolvendo o discriminante. Então, veja, eu vou fazer o delta, tem que ser maior do que zero. E quem é o delta? Por que eu estou fazendo delta maior que zero? Porque ele está dizendo que as raízes têm que ser diferentes. Se nesse problema ele dissesse assim, eu quero que as raízes sejam iguais, aí você ia fazer o quê? Delta igual a zero, beleza? E se ele dissesse assim, qual o valor de K para que não tenha nenhuma raiz real? Aí você ia fazer delta menor do que zero. Mas como ele disse que quer raízes reais e diferentes, eu boto o delta maior que zero. E aí quem é o delta? Vem para cá. Quem é o delta? O delta a gente sabe que ele é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Maior do que zero. Pessoal, olha, eu vou fazer isso aqui então agora. E se você observar aqui, eu tenho aqui, ó, o B, o A e o C, né? O A, o B e o C aqui. Vamos substituir então. O B vai ser menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é quem? 1, vezes o C, que é quem? K menos 2. Como K menos 2 são dois termos, ó, tem que colocar os parênteses aqui, tá? E isso tem que ser o quê? Maior do que zero. Dá para achar K aí? Dá, porque agora aí, a variável aqui, o valor que eu quero descobrir é só o K e só tem K aqui nessa inequação. É uma inequação porque eu tenho uma desigualdade, tá? Mas veja aqui que ele quer determine os valores de K, certo? Então vou ter mais do que um valor de K. Vamos lá, menos 2 ao quadrado vai ficar positivo, 2 ao quadrado fica 4. Aqui agora, ó, desconsidere o 1, tá? Porque aqui é um elemento neutro, tá multiplicando aqui 1, faz de conta que ele nem existe. Faça aqui, ó, menos 4 vezes K, vai ficar o quê? Menos 4K. E agora aqui, ó, menos 4 vezes menos 2, negativo com negativo fica positivo. 4 vezes 2, ó, vai dar o quê? 8, certo? Maior do que zero. Esse 4 com esse 8 aqui dá 12, então fica menos 4K mais 12 maior do que zero. Vamos passar o 12, ó. Tá aqui adicionando, do outro lado aparece aí um 12 subtraindo. Então fica aqui, ó, menos 12, tá? E aí o que acontece agora? Preste muita atenção. Eu vou multiplicar aqui isso por menos 1, certo? E vou trazer aqui para cima, para a gente continuar aqui. Preste atenção. Ao multiplicar uma inequação por menos 1, além de trocar o sinal, ó, aqui é negativo, né? E aqui é negativo, vai ficar positivo. Eu também tenho que trocar aqui inverter a desigualdade, tá? Por quê? Porque quando eu multiplico com menos 1, aquilo que era maior fica menor e aquilo que era menor fica maior. Então a desigualdade, ó, inverte, tá? Acompanha comigo então. Vai ficar 4K agora positivo. A desigualdade, então, a boca estava aberta para cá, agora fica aberta para lá, tá? Então, que era maior que, fica menor que. E aqui fica 12. Então, não esquece, se numa inequação precisar multiplicar por menos 1, além de trocar os sinais, você tem que inverter o quê? A desigualdade, tá? Então, ó, dando destaque aí na desigualdade, foi invertida aqui, ó. Certo? Perceba que foi invertida. Bom, e agora dividindo tudo por 4, eu vou ter o quê? K
Ó, aqui dividido por 4 fica 1 e aqui dividido por 4 fica 3. K menor do que 3. Sabe o que significa? Que K pode ser qualquer número real menor do que 3. Ok? Resposta então, K é qualquer número real menor do que 3. Tranquilo, pessoal? Então isso aqui é um problema em que você trabalha com o discriminante da equação. Professor, como é que eu sei que eu vou trabalhar com o discriminante? Porque ele vai tratar isso, ó, raízes reais e diferentes, tu vai lembrar disso. Se ele te falar raízes reais iguais, não existe raízes reais, então tá tudo associado ao discriminante. Essa música que eu vou cantar agora vai fazer você lembrar disso. E quando estiver resolvendo esse problema, você vai lembrar dessa canção, ok? Vamos lá então, pegar o violão aqui, ó. E como eu falei, aluno meu, ele não decora a fórmula de Bhaskara. Aluno meu, ele canta a fórmula de Bhaskara. E o som é esse. Pega no tom aqui, ó. Presta atenção. Eu não vou cantar a fórmula de Bhaskara separando o delta. Eu vou cantar ela toda. Mas você tem que lembrar, quando eu falar b ao quadrado menos 4ac, é o delta. Tá? Eu vou dizer na canção, b ao quadrado menos 4ac é o delta. Ele é o discriminante da equação. Vamos lá então? Vamos aqui comigo, ó. Quero resolver a equação segundo grau. Vai assim, ó. Como é que calcula o x? Vai. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Bhaskara. Entendeu? Quando eu quero resolver uma equação segundo grau, você vai calcular o x, bota x igual a... Aí canta. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. O que é isso? Bhaskara. Pessoal, b ao quadrado menos 4ac... b ao quadrado menos 4ac, ele é o quê? Ele é o delta, chamado de discriminante da equação. Aí você vai cantar assim, ó. Se o delta é positivo, as raízes são diferentes. Se o delta é igual a zero, as raízes são iguais. Mas se o delta for negativo, pode parar por aí, pois não existe raiz real. Por que pode parar por aí? Porque se você estiver resolvendo a equação, feito foi o exemplo aqui da letra A, eu estou resolvendo a equação, o delta deu negativo. Então eu digo o quê? Pode parar, precisa resolver mais a equação não. Se o delta deu negativo, não existe raiz real, conjunto de solução vazio, ok? Vamos lá agora, completo, vai. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Bhaskara. Aí, ó. b ao quadrado menos 4ac é o delta. O que é que ele é? Ele é o discriminante da equação. Aqui, ó. Se o delta é positivo, as raízes são diferentes. Se o delta é igual a zero, as raízes são iguais. Se o delta for negativo, pode parar por aí, pois não existe nenhuma raiz real. Canta mais uma vez, se o delta for negativo. Se o delta for negativo, pode parar por aí, pois não existe nenhuma raiz real. Se o delta for negativo, o que acontece? Não existe nenhuma raiz real. Não existe nenhuma raiz real. Valeu, pessoal. Até a próxima videoaula. Um forte abraço. Continua estudando. Até mais.